programador tem limitação. Sim. Todos têm. Tem um cara que é especialista em alguma coisa. E tem um cara que não sabe nada. Daquela determinada coisa sabe de outra. Agora imagina alguém que pudesse unir o conhecimento dos dois, você tem que saber o que você tá pedindo. Eu tenho um daqueles GPTs que eles falam que é específico, né? Eu tenho um que é arquiteto de software e um que é um PO. Então, assim, eu tô começando a usar eles porque às vezes vem a demanda pra mim, só que eu falo, tá, mas... Aí sério, eu copio o que a pessoa pediu, colo ali, eu falo, por favor, me ajuda a entender o que essa pessoa pediu. A IA, ela funciona cada vez melhor com mais informações que você passa. Aí entra aquela frase clássica que serve pra tudo, né? A IA não vai te substituir. Pessoas que sabem programar usando IA irão te substituir. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para mais um episódio e hoje a gente vai falar de um assunto que tá tirando o sono de muito programador. Vender coco na praia. Isso. Pô, tá, o cara que vende coco na praia tá com a vida relativamente tranquila. Sim, dependendo da praia. Dependendo da praia, tá de boa. É um objetivo de vida, inclusive. Justo, né? justo. Tá lá, nas good vibes dele. Das good vibes. Good vibes. Exatamente. Hoje a gente vai falar sobre vibe coding. O que é vibe coding? Você vai entender o que é vibe coding. Mas basicamente, o que a gente vai destrinchar aqui nesse episódio é como que a inteligência artificial está, de fato, auxiliando e sendo uma ferramenta de produtividade para os desenvolvedores, né? A gente vai trazer um caso aqui de uso prático. Exato. Com meu amigo Fabinho Martinelli. Bora. Clauber também vai trazer suas experiências. Convertido. Um convertido. Um convertido. E eu, como executivo e como arquiteto, eu tenho as minhas ressalvas e vou Exato. expor as minhas preocupações, as minhas visões de futuro e entender como que isso de fato vai funcionar daqui pra frente. Vamos né? ver se a gente consegue converter ele até o final do episódio. Vocês viram que eu já fiz um episódio só com IA. Né? Então olha, eu não aperta sou agora, anti-IA. Eu não sou anti-IA. Até o final do episódio você já tá tranquilo. Vamos Ele tá ver com o medo final. de ser substituído, É, Cláudio. isso. Esse é o problema. E falaram que o outro host do episódio de IA ficou mais bonito que eu. Pô, aí é foda, né? Aí é complicado, hein? Mas não tem o charme. Vamos perguntar pra... né? É que- Fabinho, obrigado pela sua presença de novo, meu cara. Obrigado você por estar aqui, junto com essa audiência, falando de temas tão empolgantes e controversos. Isso aí, eu fico pensando o quanto esse episódio vai ser relembrado daqui a uns anos. É. O quanto ele vai envelhecer bem ou mal. Porque a gente estava até falando antes da gravação, né? Como essa coisa toda evoluiu em tão pouco tempo. Né? Sim. Então, vai ficar... vamos pegar esse episódio e guardar numa cápsula do tempo. Clauber, obrigado, cara, novamente. Mais você um aqui. A gente já é da casa, né? Vocês já são quase sócios aqui, já estão... Estão ajudando a pagar as contas já. Isso aí. Falando em ajudar a pagar as contas, Fabinho, se você que está nos ouvindo Exato. e gostaria de contribuir ainda mais com o nosso podcast, você pode ser membro do PPT Não Compila. Se você entende que o nosso trabalho contribui de alguma forma com a sua vida profissional ou com o seu entretenimento, conteúdo, né? A gente está aqui então... gerando conteúdo gratuito, porque a gente gosta, nossa vida é essa, é tecnologia, a gente gosta de falar desse assunto, gosta de cerveja também. Justo. Né? Então, se você pode contribuir com a gente de uma forma mais próxima, você pode ser membro do PPT Não Compila. Sim. Lá no nosso canal do YouTube. Você vai contribuir com um valorzinho módico de uma cerveja por mês aqui pra gente e vai ajudar a gente a manter essa estrutura, manter esse estúdio, edição, etc, para continuar produzindo conteúdo para você. Se você não pode contribuir dessa forma, já contribui muito, né, Fabinho, jogando no Slack da firma. É o triplo C que o pessoal fala. Curtir, comentar e compartilhar. Exatamente. Ai, meu Deus do céu. Você vê como eu sou um péssimo influencer? Eu não sei que é o triplo C. É o triplo C. Mas estamos aqui para complementar. Olha só. Aqui a gente é na lata, velho. Ajuda a bancar essas ferramentas caras. Exato. Pra gente poder fazer mais experiências. É isso aí. E um convite para todos os nossos ouvintes. A gente vai falar aqui sobre como a gente trabalhou com a inteligência artificial, gerando código, etc. Exato. E ficou uma explicação. A gente quer saber o feedback de vocês, se a gente deveria fazer uma live fazendo isso ao vivo para resolver um problema de programação através dessas ferramentas aqui
numa sexta-feira à noite, com todo mundo tomando sua cervejinha nas suas casas, comentando, e a gente codando aqui Um live ao vibe vivo. coding. Corujão. Um É um live... corujão. Isso, um Fazer corujão. pra jogar Counter-Strike. Isso. É. Tipo a Gmood que você tem na tua empresa, sexta-feira à Exato. noite. A gente vai fazer essa. uma Gmood pra vocês. Isso, Olha exatamente. Então, Então, Gmood. Não sei mesmo. isso fica para outro episódio. Quem tá ouvindo entendeu. Então, se você acha que a gente deveria fazer, deixa um comentário aqui, deixa um comentário no Spotify, manda mensagem lá no Instagram que a gente faz, né? Mas vamos lá que tem muito papo pra gente falar aqui, muita Com novidade certeza. pra discutir. Bora. Bora! Vamos lá. Primeiro, queria entender com vocês um pouco de contexto histórico. De onde veio esse nome que eu acho que depõe um pouco contra a causa Concordo. do vibe coding. Olha o preconceito pegando por aí. Eu concordo com. Cara, nerd Com você. não sabe nem o que é vibe. Tá ligado? O cara coda e não sabe nem o que é vibe. Ele sabe o que é mana, ele sabe o que é Estamina. estamina. É. power, vibe é o. O vibe é... a energia que você solta ali, ó. Tipo a magia que você Se solta não ali. tem no Diablo, não existe. Exato. Se não faz parte... Cara, não tem nenhum elemento no RPG que chama vibe. Não. Não, Não tem. tá mais pra uma coisa de elfo, de feiticeiro, de alguma coisa que você faz as coisas meio que a Fênix do Então, se fosse um mana code, controle Sim. Spell Sim. coding. Spell coding. spell code seria top. É, quase É. isso. Você vai conjurar um código. Isso, Conjurar é. um código. Exato. Agora, vibe coding já dá a impressão de que foi feito por um cara que não é nerd. Cara, e o Parece pior que o cara. Parece que o cara tipo, era um surfista e codou. Assim. Ele tava pegando uma onda de manhã, né? Isso, é. Contexto histórico do termo. E o termo hoje, o Vibe Code, foi criado por um ex-engenheiro ou cientista de dados que trabalhou na OpenAI. No último tempo, ele estava como cientista de dados de inteligência artificial na Tesla. Era Andrew Karpathy, alguma coisa assim. Deve ser parente seu lá, Scarpaccio. Quase. Ele é um canadense. Acho que eu consultei, mas eu já esqueci. Ó, só discordo que se fosse para ele seria Karpatikovic. Karpatikovic, exatamente. Aí sim. E aí ele contando pela experiência dele o termo de que você não vai mais ter que codar realmente digitando as coisas. E ele fala, qual vai ser a melhor linguagem de programação? A gente vai voltar pro português estruturado. Então, Português estruturado. na verdade ele fala que é inglês. A melhor linguagem de programação é inglês. E você vai conseguir codar sem precisar criar os códigos, mas simplesmente conversando, pedindo o que você quer, e você vai ter o resultado feito. Então, essa foi a vibe dele. A melhor linguagem de programação é o inglês. Entendeu? Então, essa foi o termo. O nascimento do termo surgiu em fevereiro agora de 2025. Está registrado já no dicionário. Virou um termo, virou gíria, virou um slang no mundo. Então não dá mais pra brigar contra. Virou vibe code, já virou. Vocês que estão ainda, tipo, nossa, eu não acredito, eu não tô na vibe, eu não fumou, não foi pra praia, eu sei lá o quê. O termo já tá, tipo, no dicionário. E outra, né? Uma das ideias pra você fazer o vibe coding é o windsurf. É verdade. É verdade. Você fala, caralho, tem alguma coisa muito errada aqui. As waves que você vai pegando e tudo. Então, cara, assim, eu vou reservar um pedaço pra gente falar um pouco mais sobre filosoficamente Uhum. e olhando pro contexto da tecnologia como toda, a história da tecnologia, Sim. o porquê eu acho que isso é passageiro. Mas eu vou... Vamos chegar lá. Eu vou deixar o disclaimer aqui, me cobrem, porque vocês vão me entender e talvez vocês concordem comigo. Uhum. Tudo é passageiro, menos o motorista e o cobrador, que não tem mais nem Exatamente. cobrador. E Exato. tudo passa até a uva passa. Então, Isso. e Nossa, Eu já- essa foi... eu já tenho que concordar em discordar. Então, enfim, eu vou chegar nesse ponto. Mas vamos falar um pouco mais sobre a operação disso, como é que isso Ok. funciona na prática, né? O Fabinho passou por um período agora de desenvolver uma plataforma inteira usando o Vibe Coding, né?
E o Clauber também, recentemente, é um dos convertidos. É. Né? Tô usando agora. Agora eu não programo mais sozinho. Agora você não programa. Agora eu tenho o Claudinho lá do lado. O Claudinho, o Claudinho e você é o Bochecha, no caso. É, sou o Bochecha. Exatamente. É um pair programming. É um pair programming. É mais que isso. Entendi. Na verdade, você é o pair, porque o programa O programming é ele. Eu só confiro só, É né? só confere. Exatamente. E, cara, assim, se a gente olhar para o contexto histórico, né? A gente não está fugindo muito do que é a programação, porque a linguagem de programação já é uma abstração, né? É mais próximo da linguagem humana para você descrever aquilo que vai ser 0 e 1 no final. Pseudocódigo. Né? Pseudocódigo, vai ser tokenizado, etc. E me incomoda um pouco de ter uma segunda camada nessa parada, né? De eu ter a tokenização da linguagem natural para virar uma outra linguagem intermediária que depois vai virar a linguagem de máquina, né? Mas isso faz parte do contexto que eu vou explicar por que eu acho que isso é temporário. Mas, Fabinho, conta um pouco do que você fez e como você fez. Quer saber o TLDV? TLDR. TLDR, né? TLDR. Resumidamente, a gente já está quase 2 anos para desenvolver essa parte da ferramenta. Nos últimos contatos que eu tive, procurando programador, investidores, desenvolvendo isso tudo, já contratei indiano, já contratei plataforma white label, já contratei um monte de coisa. Explica um pouquinho da plataforma que você quer fazer para o pessoal entender a A complexidade. gente já fala um pouquinho da Zup para a pessoa entender um pouquinho mais, mas resumidamente, que foi esse lance? 2 anos procurando como desenvolver isso. A última cotação, o último contato que a gente teve com uma software house, falaram que ia demorar 6 meses, ia precisar de 10 pessoas e gastar R$500 mil. Eu fiz isso em 45 dias, sozinho, com a minha equipe de AI, não gastei 1%, 2% disso. Resumidamente é isso. Quer saber como foi? Tem que assistir até o final pra gente contar e destrinchar isso tudo, cara. E eu não sou um cara leigo, mas também não sou programador para entregar a qualidade, a estrutura que foi feita. Vamos entender um pouquinho mais. Eu estou desenvolvendo a plataforma nova da Zup, que é uma ferramenta de fidelidade. O contexto todo. Eu precisei importar todas as informações de 7 anos de uma plataforma antiga que a gente tinha. Essas informações do banco de dados foi migrado para a ferramenta nova. E o primeiro teste, será que eu consegui integrar com o WhatsApp? Ok, na brincadeira, rolou. Será que eu consigo converter um pouco mais? Olha o tanto de coisa que eu atingi. Eu consegui fazer a ferramenta de fidelidade automatizada. Ela está funcionando hoje integrada com a Apple Wallet, com o Google Wallet. Eu criei um aplicativo de scanner próprio em React, que eu nunca editei uma linha em React, que está publicado com capacitor, tanto na loja da Google Play quanto na loja da Apple. Está integrado com o WhatsApp. Eu coloquei uma ferramenta de machine learning baseado em coisas que eu nem sei como que é. Eu sei o resultado que eu queria. Ele está segmentando os clientes com RFM, né? Usando Scikit-learning, com algoritmo K-means. Tudo funcionando assim lindamente. Digitei várias linhas, digitei várias coisas, mas foi um resultado. A gente vai destrinchar esse GitHub dele ali, mas 45 dias a ferramenta estava funcionando. Estável. Estável. Já estava tipo assim, já comecei a usar, e os clientes já estão usando, já estou migrando todo mundo para a ferramenta do jeito que está. Eu sei que foi uma produtividade, tipo, cara, R$500 mil, 6 meses, 10 pessoas. Eu fiz sozinho. Tipo, foi 45 dias virado. Me enfiei na caverna, acordava e dormia sentado, programando, desenvolvendo, trazendo um negócio. Programando não, vibeando. Na vibe, né? A vibe é assim. Programar aí nessa hora. Cara, mas aí que tá. Se a gente considerar... eu cansei de desenvolver coisas e passar, por exemplo, eu preciso fazer tal funcionalidade. Aí eu ia conversar com um indiano. Aí, tipo assim, eu descrevia tudo, desenhava a tela, fazia o projeto e falava, eu quero esse resultado. Aí eu passava pro indiano, uma reunião, explicava tudo pros caras,
15 dias eles me davam uma resposta e fazia aquela coisa toda. Foi a mesma coisa. Eu escrevi todas as características do que eu queria, preciso de fazer tal coisa. Aí, eu vou colocar um pouquinho como foi o aprendizado e o uso disso ao longo do tempo, porque eu aprendi muita coisa que eu falei, é rápido, mas você tem que saber como pedir. E eu jogava essas informações ali, me detalhe o plano, me faça o documento, o que eu preciso fazer? Tudo detalhado. Olha, a equipe, a primeira semana você faz isso, a segunda semana você faz aquilo, a terceira semana assim e tal. Tinha um plano, o PRD, né? Aprendi coisa pra caramba nesses 45 dias. Eu tinha o plano certinho. Vai demorar, 2 meses. Faça. 15 minutos depois estava pronto. Tá? Gastando $2. Então, é uma coisa assim. Funcionava? Aí que vinha mais 10, $12 para corrigir os erros, enfim. Porque eu não fiz as coisas todas certinho. Mas, resumidamente, cara, foi uma jornada incrível, absurda de produtividade. E eu pude acompanhar a evolução das ferramentas de linguagem também nesse meio tempo, sabe? Porque quando eu comecei era o Cloud Code 3.7 com o Sonnet. Imagina que você contrata um estagiário, que o cara é extremamente capaz, extremamente proativo, mas tem pouca experiência. Ele começa a fazer as coisas, viaja, paga coisa que não devia, coloca a coisa pela metade do problema. Então, você tem que saber muito bem como estruturar o projeto, o que você está fazendo, como pedir. E, praticamente, eu sei tudo que está rolando na codebase dele, porque eu fui descrevendo cada pedaço do sistema. Eu posso não ter digitado todas as funções, mas eu li praticamente tudo que foi feito. Então, cada pull request, cada base da tabela, eu documentei, eu falei como eu queria, o resultado veio. Eu posso não ter codado, mas eu, não digitei, mas eu falei, o sistema tá assim, funciona pelo que eu pedi, pelo que eu fiz. Antes de passar pro Clauber fazer contar a experiência dele também nos últimos dias, eu conheço já, que a gente tem conversado sobre a tua experiência, né, Fabinho? Cético. Eu não sou Eletricidade? cético. Que é isso? Volta aqui, aqui. Não, porque assim, eu acho que isso funciona muito bem de um ponto de vista de produto, né? Então, você é um cara que é o idealizador da Zup. Você sabe como a plataforma tem que funcionar, você sabe o que ela tem que oferecer, você sabe o que ela tem que transformar e o que ela gera, enfim, você tem o produto completo na sua cabeça. O que me preocupa é, dentro desse produto, você pode ter características de engenharia de software que vão ter um diferencial na confecção desse produto que, no fim, você pode não ver a diferença de você ter ou não ali. Porque são características que são não funcionais, né? Então, do ponto de vista do aspecto funcional, eu acredito que, cara, funciona mega bem. Então, você fala, cara, eu preciso de uma tela que faz isso, tal. Como se eu chegasse numa... Eu não sou mecânico de automóveis. Não tem nada de mecânica de carro. Fala, cara, eu queria um carro assim, com um painel desse jeito, dessa cor, etc. Cara, imagine que a IA me gerasse um carro como esse, eu dou partida, o carro funciona, é bonito, eu não tenho a menor ideia do que tem dentro do motor dele. Entendeu? Ele simplesmente anda. Ele simplesmente anda. Entregou o que eu pedi. Sim. É tipo o gênio da lâmpada dos automotores. E eu acho que um cara que é um mecânico e não um cliente, ou um cara que pensa no produto carro, talvez ele teria considerações diferentes no pedido da consideração do produto do que o designer ou que o cliente faria. Aí você pegou num ponto que eu quero colocar, a marca faz um check aqui, deixa você terminar o pensamento, mas... Tá, não, eu quero destrinchar a partir daqui, mas eu queria ouvir também Deixa eu só aproveitar que a última vez que nós estávamos os três juntos aqui, que você mostrou, né, as linhas de comando que você estava fazendo, que ele estava fazendo quando era ainda a questão de checar banco de dados e tudo. Importando os dados. Exatamente. Foi a primeira vez que eu vi... 68 mil usuários importados. Foi a primeira vez que eu vi essa questão de
uma IA codando. Eu falei, não, peraí, aí tem alguma coisa diferente. E até foi o Claude, né, que você mostrou Sim. naquele dia. Até queria que se você falasse também um pouco, assim, da gente começar a contextualizar, quais ferramentas que você usou nesse contexto todo? Porque eu lembro que você começou com o Claude, Sim. mas a gente estava até conversando esses dias. O que mais que você usou de ferramentas, assim? A gente lançou a polêmica, depois a gente destrincha o que foi, o que foi feito. Ó, só pra não dizer que eu sou cético, mas que eu quero encontrar o ponto ideal dessa parada, sabe? Eu tive uma experiência também. O Fabinho, eu já contei pro Fabinho, mas eu vou contar aqui pro... Não te estraguei Pros também não, nossos né? Pro mundo, não. Eu tinha feito uma prova de conceito onde eu trabalho, que era basicamente utilizar a IA generativa para tratamento de imagens, extração de informações baseadas em imagens e cruzamento de informações com eram outras informações empresariais do core da empresa. Né? Então, era ali uma lógica de análise de imagem, um pouco de OCR, extração do OCR e análise de dados. Né? Cara, eu não sou um Clauber. Eu parei no HTML 4.1, CSS2. Internet Explorer 6. Acho que... A transição do 6 pro 7, né? Exatamente. Acho que a última coisa que eu codei foi com o jQuery. Pô, Parei saudoso. no jQuery, saudoso jQuery. Enfim, cara, eu fiz toda essa prova de conceito ali no terminal, no meu belo bash ali de sempre. Abri um nodezinho e fiz tudo no batch, tipo, tem uma pasta lá com 100, 150 imagens, e aí eu fazia aquela análise e rodava um batch que me gerava uns JSON, etc. Aí eu lia esses JSON, gerava uma planilha e fazia análise do resultado com um BI, etc, para saber a assertividade, né? Nada visual, era só processamento de informações pura. Aí eu tava conversando com o diretor da empresa, ele falou, cara, isso aqui tá muito bom, mas ninguém vai entender. O PPT não Se a compila, gente né? for mostrar isso aqui, você vê que essa tela preta aqui, eu e você entendemos, mas ninguém vai entender. PPT compila, hein, Wellington? Então, pra gente... pois é. Tá começando. Pode né? falar. Aí ele falou, cara, por que você não faz uma interface para demonstrar? Eu falei, pô, pode crer, né? Em vez de eu processar em lote as 150 imagens, eu fazia um HTML aqui, fazia o upload, mostrava de modo visual e tal. Eu falei, pô, vou fazer isso. Aí abri lá o VS Code, HTML, puta, header, title vem antes ou não. Agora com HTML5, que o doctype lá em cima é diferente. Isso, eu falei, ih, caralho. Aí, falei, pô, eu vou testar essa porra desse ChatGPT. Aí eu abri o Draw.io. Eles têm o Canva agora. O ChatGPT tem uma lousa que você consegue desenhar. Eu não sabia, mas eu abri o Draw.io, desenhei um wireframe. Falei, ó, aqui tem que ter um botão para o upload, aqui tem que ter uma pré-visualização da imagem, aqui tem que ter esses campos, aqui tem um lugar para eu botar um input e tal. Usou toda a habilidade de designer dele. Se ele tivesse pedido pra IA criar, ia ter ficado mais bem bonito. melhor, com Cara, certeza. E tudo em quadrado tosco, assim, ó. Aí pintei diferente o que eu queria que fosse imagem, o que era text box e tal. Exportei aquilo num JPEG, mandei o JPEG pro ChatGPT e falei, transforme esse wireframe num HTML com CSS separado e um JavaScript separado. 3 arquivos. Considerando, com essas considerações, eu coloquei, ó, Cortal é text box. Cortal é text area. Aqui, Cortal é o upload de arquivo. Aqui tem que ser o upload. Cara, eu joguei. 2 segundos depois, o HTML. Bonitinho. Eu falei, cara, não pode ser. Vibe Code, já fez. Já fez, já fez. Aí eu peguei, copiei, salvei os 3 arquivos, abri no browser. Uou! Formatadinho, bonitinho. Cara, agora eu quero que quando eu fizer o upload, a imagem que esteja lá seja validada, será um JPEG e um PNG, e carregue um preview dela nesse quadrado aqui que está definido no wireframe. As alterações do JavaScript é esse aqui. Cara, eu botei funções de primeira. É impressionante, é impressionante. Falei, cara,
É impressionante. Aí eu fui fazendo toda a parte do front-end. Uhum. Falei, ó, eu vou fazer uma chamada XHTTP request nesse endpoint, e aí eu simulei lá um JSON só com retorno, porque eu não tinha feito o back-end ainda e tal. Cara, ele lia, cara, perfeito. Fiz tudo front-end, depois eu só abri o meu próprio código lá, transformei em vez de batch, botei um Express lá do Node, botei para rodar com Express e aí fazer um processamento unitário com base 64 que ele gerou no próprio browser. Eu falei, pô, e eu fiquei em dúvida se seria possível fazer isso. Eu perguntei pro ChatGPT. Algum NPM da vida aí. Porque eu falei, cara, eu não queria ter que fazer um upload desse JPEG para dentro de uma área de stage, dentro do server-side, e calcular o base 64 lá. É possível fazer isso direto no browser? E aí eu mando via post o base 64, em vez de eu mandar o binário? É sim, é só fazer isso aqui. Eu falei, olha que é só, mas que filha da puta. Aí o vibe code é o seguinte. Pegou o suco de caju, né? Diga-me mais. Aí que está. Aí que está. Agora você entrou num ponto. Aonde entra o vibe? Até então você está usando o ChatGPT como consulta, como trabalho. Você faz um copia e cola. Todo desenvolvedor já pegou um bug que jogou no ChatGPT e ficou colando as informações lá. Stack Overflow tava aí para isso, que eu comecei. Exato. Coitado, faliu. Exato. O autocomplete do Copilot já era uma maravilha. Nossa, ele sabe a função que eu estou digitando. O grande lance do Vibe Coding é a programação agente, que eles falam, né? É você pegar um agente. O que é um agente? É algo que vai executar as tarefas para você. Então você não vai precisar copiar e colar. Você vai digitar o que você quer, tudo que você fez certinho. Em vez de você ter que mandar os arquivos, ele já vai estar lendo os arquivos na sua Codebase. Ele vai buscar, falar, é isso aqui que você quer? Ele vai codar, criar aquilo tudo e te apresentar o resultado. Deu erro? Ele verifica se teve erro e te apresenta o resultado. Pô, não era assim que eu queria? Escreve, ó, faça diferente. O que aconteceu? Em vez de ele simplesmente te falar se é possível, ele vai fazer para você. Ponto. Agora entra naquela pergunta, né, que você fala, se eu pedir pro cara fazer um carro, você não é mecânico, eu também não. Vai ficar um carro? Vai andar? Vai. Vai ser um carro bom? Não. Se um mecânico pedir, vai ser um carro melhor? Sim. Se um engenheiro projetar, vai ser um carro de outro nível? Sim. Aonde está o erro? Em quem está criando ou no pedido? Entendeu? Então, aí que tá. E aonde que eu vejo o grande erro e o mal... a desconfiança do vibe coding, porque eu assisto muito vídeo na internet, e a galera sai um modelo novo, vamos testar, cria um jogo de um aviãozinho que rola não sei o quê, aí eles comparam isso daqui, tipo, não escrevi nada, faça um cubo mágico rodando, eles testam, porque tem esses projetos que eles usam para teste. Isso não é um... É tipo um benchmark, né? Não é uma aplicação real, saca? Não tem nada de útil, eles estão fazendo para brincar. Mas tá, a imagem do Vibe Code no mercado tá virando essa. Exato. E eu concordo com você, tá totalmente queimada. Tá queimada a palavra, tá queimado os vídeos que são feitos, estão queimados. E as pessoas estão com desconfiança de uma tecnologia absurdamente sensacional por conta de preconceito. Por conta de preconceito. E, cara, eu não escrevo mais nem commit. De verdade. Eu faço review de tudo que você escreveu, ele detalha todo um commit gigantesco, coloca lá se é fix, se é feature, se é não sei o que, ele cria o commit. Não, isso eu concordo, cara, que demorou até para acontecer. Sim, então. Né? Eu já falei algumas vezes aqui no PPT que as coisas evoluíram muito rápido. Se você pensar assim, infraestrutura. Cara, antigamente, você tinha que, para você montar uma máquina num servidor dedicado, etc., pô, tinha que um cara lá instalar sistema operacional, né? Depois ele te dava o IP, etc. Cara, a gente passou por virtualização. Sim, né? Virtualização local, aí depois virtualização em nuvem. Em nuvem. Então, tipo, você sobe uma máquina com uma imagem base hoje numa empresa com 2 cliques. Não precisa mais esse trabalho artesanal. Então, surgiu infraestrutura como código, né? Que você evolui. Terraform da vida. Exato. Chegou o Data Analytics para logs, para poder trabalhar a detecção de erros, seja preemptivamente, ou até agora, até mesmo essa IA generativa com o próprio Machine Learning clássico para prevenir erros, etc. Então, o trabalho de infraestrutura, por exemplo, e da área de dados,
não é mais tão artesanal como foi no passado. Tem padrões. Né? Você tem padrões, tem automações e tem ferramentas que tornam o trabalho muito mais produtivo. E a programação, ela continuou sendo quase uma arte artesanal. Os caras valorizam tanto. Nossa, parece que é assim, o meu código é melhor que o seu. E tem um romantismo. Tem um ego em cima disso. Tem bastante. Ainda mais você que falou, pô, eu peguei o PlayStation, eu peguei o celular antigo, fiz na mão o negócio, o cara tem pronto, não, mas eu quis fazer na mão. Não, tudo bem. É o artesão. Você quer fazer isso como hobby? Tem cara que compra computador quebrado para instaurar como hobby na casa. Aí você faz o que você quiser. Ok. Beleza. É o DIY, né? Mas faça você mesmo. Isso. Mas como produtividade, eu realmente acho que a gente demorou muito tempo. Tipo, você vai desenvolver. A gente está falando de desenvolver sistemas que estão cada vez mais complexos, mais amplos, com mais funcionalidades. E não é possível que você tenha que editar letra por letra do código. Você acha que você que trabalha com equipe, com galera, o programador tem limitação? Sim. Todos têm. Tem um cara que é especialista em alguma coisa. E tem um cara que não sabe nada. Daquela determinada coisa e sabe de outra. Agora imagina alguém que pudesse unir o conhecimento dos dois, você tem que saber o que você está pedindo. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. E aí é o ponto que eu quero chegar. Porque eu acho que, como tudo, a IA, ela, e não é um problema exclusivo de desenvolvimento de software, tá? Então, ele tá vendo isso em medicina, tá vendo isso em psicologia, gente que está se tratando com ChatGPT. Isso eu já não acho legal. Etc. Então, é um paralelo que eu faço, que o uso parece ser muito assertivo e parece ser muito eficiente de um ponto de vista que talvez não seja. Então, pô, tô fazendo minha sessão de terapia com o ChatGPT. Peraí, será que... Não, né? Será que funciona? Calma aí. Então, da mesma forma, eu vejo como perigoso, Fabinho, por exemplo, um cara que não tem preparação técnica utilizar isso e achar que pode fazer uma aplicação e botar na rua. Concordo. E aconteceu o caso do cara que falou, eu fiz aqui um sistema com Vibe Code, meu SaaS, em 20 minutos e tal. No momento que ele publicou, foi hackeado instantaneamente. Exato. Saca? Esse é o ponto. Mas, tipo, o cara sabe o que estava fazendo? Não. Agora, como um copiloto na mão de um cara que sabe o que está fazendo, eu acho que isso é extremamente poderoso. Eu acho que você é o copiloto hoje em dia, viu, cara? Então, mas aí esse é um problema. Por exemplo, no exemplo mais simples que eu dei, eu coloquei um problema de arquitetura que ele faria diferente. Né? Então, eu não tenho uma área stage no server-side. Eu tenho que partir da requisição já com o meu base 64 calculado no client-side. Aumentou muito o código JavaScript, mas eu economizei um componente que seria ter que criar um back-end for front-end para lá e de lá chamar a inteligência artificial. Que eu resolvi, eu matei um componente com um pouco mais de código. Uma coisa que você consultou ali. Isso, exatamente. O lance todo que eles falam é você ter o human in the loop. Sim, sim. Sabe? Então você faz a informação do jeito que você consultou, codou, trouxe e tal. Você tem que revisar. Você tem que saber o que você está pedindo, você tem que ver se ficou certo, você tem que aprovar, falar faz dessa forma ou dessa outra. E com relação à qualidade, é uma coisa
Ai, caramba. Eu tava com um negócio pra falar há tanto tempo e agora deu... Travou. Deu um branco. Cadê o... É a idade. Cadê que o você não tá histórico? tomando cerveja. o nosso amigo? Ele não consegue mais ver sem o Claude. Não. Não consigo. Deixa Mas o que eu tava eu falando consultar. Pera aí, deixa eu pegar minha colinha aqui. Não, então, enquanto você lembra aí, o que eu tenho visto e vivido esses dias, depois que eu vi o Claude ali, eu falei, pô, deixa eu entender como é que funciona. Aí, como ele falou, né, aquela questão, gastei $20 aqui, não sei o quê. Eu fui lá no site da Anthropic, falei, deixa eu ver qual é que é. Nunca tinha usado. Entrei lá, entendi mais ou menos, botei lá os $20, falei, vamos ver. E aí você fica com um medo gigante. Você fala, cara, cada coisinha que eu peço, não sei quantos centavos. Você fala, Sim, E aí... Taxímetro ligado. O Putz, taxímetro que pariu. ligado. Taxímetro de jatinho, né? Exato. Lembrei que eu ia falar. Só que... Esqueci. A memória ainda, né? É pouco... Lotou o contexto. O contexto já foi pro espaço. E aí, eu lembrei que eu tava assinando já o Copilot no VS Code. Falei, pô, mas, né? Aí teve uma atualização ali do VS Code, ele falou assim, não, você pode abrir aqui um contexto para você escolhe qual AI que você quer usar e pede e ele edita para você. Eu falei, não, peraí. Só que aí, ele não tem esse limite que você vai gastando créditos, porque você já paga lá o Copilot. E aí eu desinstalei tudo e comecei a usar ele. E aí, realmente, você vai pedindo ali, você fala assim, ó, ele tem alguns contextos que você pode pedir para ele verificar na codebase inteira do teu projeto, em um arquivo só. Você pode ir conversando com ele, ele vai, ó, tá aqui. Ele te mostra o diff e fala, ó, eu fiz isso. Em vez de você copiar e jogar, ele tá acessando. Você fala assim, ó, ele pergunta, você quer manter isso aqui? Atualizei esses 3 arquivos. Aqui o diff, o diff e o diff. Você vai olhando. Então, assim, a primeira impressão que eu tive, eu falei, danou-se, eu vou vender coco na praia. Né? Vender código na praia. Vou vender coco, acabou a programação. Aí eu comecei a entender que, na verdade, quando você começa a exigir muito mais dele, ele começa, entre aspas, como o pessoal fala, alucinar, mas ele começa a enfiar um monte de coisa que você fala, por que você está fazendo isso? Era um negócio assim, né? Super proativo. Proativo até demais. Sim. Né? Eu já usei ele em código de projeto Python, projeto TypeScript, projeto JavaScript puro e projeto Java. Então, assim, principalmente em projeto Java, às vezes ele dá umas voltas que você olha e fala, não. O Né? Cloud 3.7. O 4, 3.7. O 4 melhorou muito, cara. E eu cheguei a usar algumas vezes também o GPT, porque ele deixa ali. Então eu fui experimentando. Ultimamente eu tô usando o Claude 3.7 normal. O 4 tá bom. Parou de ser tão proativo. Ele deu umas alucinadas um tempo. Mas assim, o que eu senti nesse tempo todo usando você, em algumas vezes, a gente como programador, você olha e fala, cara, eu não vou pedir. Até eu descrever tudo que eu quero que tá na minha cabeça, Eu vou lá e codo. Entendeu? Sim. Porque você começa, não, faz isso. Aí ele não faz do jeito que você precisava. Aí você para, volta, não, então, isso. Aí que tá a minha experiência diferente da de vocês. Então, esses dias mesmo eu tava lá, eu precisava fazer uma inserção de dados dentro de um banco DynamoDB da AWS, direto desse Java. Eu falei, preciso fazer isso aqui. Beleza. Aí ele criou lá, eu falei, testei e falei, não tá funcionando. Tem isso, aquilo. Aí quando você foi ver, você fala, mano, faltava chave, faltava não sei o quê, e ele só falou, é isso aqui. Quando você começa a digitar mesmo o teu prompt ali, às vezes você demora tanto explicando a coisa, querendo ou não, é como se você estivesse tirando da tua cabeça, explicando para uma outra pessoa. Exatamente. Só que aí você perde tanto tempo tentando falar, como é que eu vou explicar isso para ele? Que é mais fácil ir lá e fazer o código. Então. Foi várias vezes aconteceu isso comigo. E aí, só pra te cortar aqui e terminar, o que eu acho que a gente vai começar a fazer, nós programadores, a gente vai ser muito revisor de código, né? Tipo um QA de código. Só que a gente vai começar a lembrar muito das aulas lá de computação, questão de arquitetura, questão de engenharia de software, questão do Gang of Four lá, o nosso livro queridão, né, com padrões de projeto. Então, você vai falar, eu quero isso aqui. Mas você começa a falar, não é desse jeito. Vai. E aí, entra realmente essa questão do parceiro ali. Você fala, não, deixa que eu faço agora. Não, agora faz você. Né? Então, você vai equilibrando esses dois pratinhos para você ter o código que a gente sabe o que está acontecendo,
sabe como colocar aquilo em produção, porque você criar um código ali, beleza. Você fala, beleza, como é que eu coloco esse negócio em produção agora? O que precisa? Precisa de um servidor, um Lambda, um DynamoDB, um MySQL? O que eu vou fazer aqui? Então, eu tive essa sensação também com essa experiência, claro, muito mais limitada do que a de vocês, né? Quando eu fiz esse wireframe virar um HTML, cara, a primeira impressão que eu tive era que ficou um CSS limpo, assim. Razoavelmente limpo, né? E o HTML também. Não é aquele HTML macarrônico que a gente tinha no Dreamweaver, ou quando gerava as coisas no ASP.NET. Não, ficou limpo. Mas aí depois, organizando, eu comecei a olhar tanto a estrutura do JavaScript quanto a do CSS, aí eu já comecei, peraí, cara, mas por que ele criou um identificador para cada elemento da página e ele não criou uma categoria base e não usou herança? Sabe? Porque... Você pediu? Não, mas é a boa prática, então, entendeu? Você pediu? Ele deveria entender já qual é a boa prática e já aplicar. Ele é um estagiário super inteligente, super proativo, com pouca experiência. Quando você... Que nem, por exemplo, quando uma coisa é padrão de mercado, na vida real você fala isso para um desenvolvedor, ele entende que esse é o padrão que deve ser seguido. Desenvolvedor júnior ou sênior? Cara... É um júniorzinho que tá lá. Nessa parte eu concordo com o Fabinho, porque assim... Pode ser. É o que eu te falei. Tem hora que você pede alguma coisa pra ele, ele começa a mexer em um monte de lugar. Você fala, eu não tô nem entendendo o que ele tá fazendo aqui. Sim. Aí você começa, tá, isso aqui faz sentido, deixa. Isso não, isso tira. Aí você meio que vai conduzindo ali. Isso. Tanto, aí depois eu fui olhar o JavaScript, né? Falei, pô, deixa eu dar uma olhada aqui no JavaScript. E aí, cara, tipo, cada pedido que eu fui fazendo, ele foi fazendo bind de listener vários binds. Eu falei, cara, mas por que não faz um bind só? Uma função só, um clique? Aí, tipo, cara, eu tenho uma pilha de funções bindeadas naquele evento do JavaScript que poderia ser uma coisa só de forma mais estruturada, sabe? Parafraseando nosso amigo, tá funcionando, tá errado? Tá mas tá funcionando. Exatamente. Bem lembrado. Não, e assim, em essência não tá errado. Só tá não da melhor forma. Então, isso vai de acordo com as preocupações que eu tenho de manutenabilidade disso no futuro. E aqui eu tô falando uma página HTML simples para uma POC. Então. Imagina pegar um front-end mais complexo, etc., que depois vai ter que dar manutenção, etc. O que é mais difícil fazer, o back ou o front? Depende. Sabe, o que é mais difícil? Agora, voltando, eu lembrei que eu ia falar naquele ponto. O que é mais difícil você escrever? Uma novela, um livro ou um código? Sabe? Em termos do Depende quê? de quem tá escrevendo. Então, mas não só nisso, em termos do quê? Você vai escrever uma ficção, cara, você tem milhões de caminhos para fazer. Um código é estruturado. Aqui eu posso ir para cá ou para cá. Um if vai ter que ter um else, um loop. Então você tem padrões. Mas olha, já conheci programadores mais criativos que muito ok, mas mesmo assim... que muito autor Cada de livro. absurdo, né? E mesmo assim você tem padrões. É muito mais fácil para o negócio entender o padrão e replicar o padrão do que, tipo, uma pessoa que pode colocar 200 mil opções e que você só pode pôr 20, sabe? Então, é muito mais simples, faz muito mais lógica o negócio aprender a seguir os padrões e criar. E essas questões que vocês levantaram, eu passei por isso também. Eu vou contar como que eu resolvi, porque até então, né? Até então, como começou a minha experiência? Eu estava usando o sistema em Python, eu estudei Python, estudei base de dados, eu comecei a desenvolver, eu estava desenvolvendo na mão. Sou um excelente programador e não sei o quê. Cara, eu desenvolvi o negócio sozinho na primeira vez, sem ajuda. Você sabe o que você tá fazendo ali. Sem ajuda, eu entendo. Então não vou falar que eu sou leigo, que eu sou um vibe coder, tipo, uau, tô na praia aqui. Faz o programa de fidelidade, vou pra praia, volto em 2 horas, tá pronto. Não é isso. Saca? Mas é uma coisa, eu pedi pra ele, faça uma... Até foi uma importação do negócio, ele criou os comandos. Eu falei, tá, mas ele tá pronto. Cadê? Me explica, o que tá acontecendo? Daí eu falei, não, peraí, eu tenho que trabalhar de uma forma estruturada. Eu tô fazendo errado.
como que foi o começo que eu comecei a organizar isso? Eu comecei a documentar. Essa parte toda de, é mais fácil eu codar do que eu falar para ele. Só que você está codando um pedacinho. Sim, sim. Desenvolve um projeto inteiro como se eu estivesse contratando uma agência e o cara, Fábio, me fala o que você quer. Então, Sim. eu fiz isso. Eu falei, eu quero um sistema que tenha isso, que tenha aquilo, que tenha aquilo, que tenha aquilo. Eu comecei a documentar. Na documentação, eu joguei para ele. Aí, o que eu fiz? Como essas ferramentas de code direto eram caras, eu comecei a usar o ChatGPT para ser o meu parceiro de pensar. Exatamente. Então, a gente foi criando e foi documentando exatamente o que eu queria. Naquela documentação, todo o sistema, eles têm a janela de contexto. A janela de contexto você contratou um estagiário, o cara veio, trabalhou ali 2 horas, acabou, o próximo que vem você tem que explicar tudo pro cara de novo, velho. Sim. Entendeu? Então, aí você chega, puta, o cara tava indo tão bem, desenvolvendo tão bem. Quando ele tava entendendo, ele foi embora. Já foi embora. Aí vem o outro que caga tudo que o outro Saiu fez. pra almoçar, né? Exato, saiu pra almoçar e voltou outro. Pois não, eu sou o seu estagiário, entendeu? Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a documentar. Exatamente, eu quero assim, 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 assim. Eu fiquei 1 dia e meio só criando toda a estrutura do projeto. Até criou aqueles códigos mermaid. Eu falei, olha que da hora! Ele tinha me desenhado uma estrutura de diagrama de user journey, com um negocinho, e o negócio desenhou na documentação que tá no GitHub o código com desenho. Eu falei, nunca vi isso? Código mermaid? Eu falei, que da hora! Então, eu fui aprendendo tudo isso. Depois que eu criei a documentação, eu falei, o que pode ser melhorado? Ele falou, o primeiro passo é isso, aquilo, tá, seguindo as boas práticas. Você tem que fazer não sei o que, tem que fazer DDD. O que é DDD que eu nunca ouvi falar? Domain Driven Design. Isso. Falei, isso aqui é importante. Diz que 21. Exato. Aí eu fui estudar sobre idade. isso. Eu fui estudar sobre isso. Falei, eu quero fazer desse formato. Então eu documentei nos requisitos do projeto. Falei, o projeto tem que ser DDD, sem funções duplicadas, seguindo assim, 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 tal. Ele refez tudo que estava feito para seguir esse padrão certo. Aí cada documentação que eu tinha de cada pedacinho, eu fiz a documentação do que eu queria e dividi em tarefas. Entendeu? Então eu peguei aquela coisa toda e fui criando passo a passo. Qual que era o primeiro passo? Mapear a base de dados, ok. Criou os modelos todos, ok. Aí, com a base de dados, dali foi a partida de eu quero uma função que salve. Criou a função que salva. Eu quero uma função que importe. Eu tenho que importar. Quais os dados da API? Puxei a documentação da API, puxei as coisas, tal. São essas informações. Mapeou. Aí mapeou. Essa parte de fazer a conexão, ele fez. Mas eu pedi exatamente o que eu queria num passo a passo todo documentado. Todos os passos foram documentados. Mas aí Entendeu? eu acho que entra muito no que o Clauber falou. Às vezes fala, cara, eu não vou descrever essa porra. Então, Eu sento e codo. Eu sei onde estão as coisas. Assim, é que no caso só que você viu o tamanho do projeto? Não, Sim, então. Eu Mas, entendo. mas assim, no teu caso, por exemplo, você começou o projeto, entre aspas, do zero. Né? Assim, você já tinha um projeto feito, mas eu digo assim, você começou do zero. Tem coisas que, quando você tá usando ele em projetos, entre aspas, legados, que aí é essa coisa. Você já sabe onde tá ali, você fala, puta, Então, eu vou fazer sozinho. Isso eu percebi também, Clauber. Uma coisa, para eu criar uma coisa nova do zero, era muito rápido. Sim. E muito É os barato. scaffold da vida. E muito rápido e muito barato. Mas para achar um bug, cara, o negócio ficava tipo, em 20 minutos eu fazia o negócio, gastei $2. Como aquele trabalho que a gente fez do sistema lá de dar os códigos, o cupom. Eu desenhei e falei, cara, assim, assim, assim. Cara, gastei $2. E demorou, tipo, 20 minutos. Falei, cara, tá pronto o que você queria. Só que eu fiquei a tarde inteira para conseguir amarrar os negócios, para funcionar com o resto da base, para achar os bugs e corrigir. Eu gastei mais 18. Mas, tipo, foi $100, foi $20. Eu fiz em um dia. Um projeto que a gente conversou num podcast à noite. No outro dia eu fiz, ele tava com uma feature pronta. Um sistema legado, entendeu? Então, eu falei, cara, tá pronto. E você viu funcionando. Sim. Sabe? Até uma coisa que você comentou aí dessas descrições, né, de documentar, eu tava pensando aqui, será que essas ferramentas não vão, entre aspas, ajudar o programador a receber as demandas de forma mais organizada e descrita? Por quê? Porque a gente, como programador, você vê que às vezes o PO, ele não sabe, ele só fala, quero isso aqui. É isso aí. Tá, mas me detalha um pouco mais o que você quer. É isso aí. Né? O cara fala, precisa fazer isso aqui, você tá... Mas como? Né? Se o cara pedir bem feitinho, bem descritinho, Exatamente. alguém precisou passar para você a tarefa. É isso.
Então, seria essas inteligências artificiais novas um doutrinador de PO? Como é o Python um doutrinador de programadores para organização de código? Fica a dúvida. Aprender a Então. indentar o código? Cara, o Gang of Four ali criaram vários padrões, tipo, que as pessoas não seguem. Entendeu? Sim, sim. Então, Não, eu, não tipo, tenho, eu não tenho dúvida que, você tem a liberdade. que vai ter um pouco disso dos dois lados. Sim. Né? A gente vai ter ali copilotos para ajudar na especificação, Uhum. né? Sim. E com base nessa especificação, do lado do programador, a interpretação disso já fazer um scaffold Sim. muito mais próximo do que você faria do zero, Uhum. sabe? Mas aí entra naquele ponto que eu não quero abordar agora, que é o que eu não sei o quanto tempo isso dura. Cara, Assim, ó, minha sensação agora também, usando todas essas ferramentas, como você eu falei, fica assim? ficaria, mas Tipo, você entende que você fica muito mais produtivo. Você, às vezes, não demora tanto numa tarefa quanto você demoraria se fizesse sozinho. você vai caçar um bug no Stack Overflow ou vai jogar no GPT? Sim, sim. Não, isso daí, assim, esse paradigma acho que já Stack mudou. Overflow já perdeu mais de 50% do tráfego que tinha. Não, assim, é muito difícil você entrar no Stack Já Overflow. era. Por exemplo, até no GPT lá, eu tenho um daqueles GPTs que eles falam que é específico, né? Eu tenho um que é arquiteto de software e um que é um PO. Então, assim, eu tô começando a usar eles porque às vezes vem a demanda pra mim, só que eu falo, tá, mas... Aí sério, eu copio o que a pessoa pediu, colo ali, eu falo, por favor, me ajuda a entender o que essa pessoa pediu. Aí ele vai, coloca ali as tarefas, tal, não sei o que, precisa disso aqui, beleza. Aí você fala, tá, vou jogar no arquiteto aqui, tô pensando em fazer assim, assim, assim. O que você acha? Então ele vai te destrinchando. Mas o que eu acho que o pessoal vai começar a fazer muito é exatamente essa questão de você pegar, por exemplo, pegar um projeto do zero. Eu fiz esses dias um back-end em Lambda para API, usando o framework serverless. Falei, puta, eu vou ter que configurar esse troço, criar um negócio do zero, configurar TypeScript, não sei o quê. Eu falei, olha, preciso de um back-end, blá, 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 TypeScript com isso. Vai. Ele gerou o scaffold para mim, com versionamento, com tudo, TypeScript configurado. Aí eu coloquei no Git, comitei e falei, beleza, agora eu vou colocar os endpoints. Aí eu mesmo fui configurando, fui programando. Uhum. Então, todo aquele tempo que você perdia, instala isso aqui, agora instala aquilo, agora instala aquilo. Então, você sabe o que você vai fazer, o que você vai usar, e ele te faz ganhar um tempo animal. Sem dúvida, sem dúvida. Mas, por outro lado, que aí é o que ele falou, se você pega, às vezes, algum problema num código legado, eu peguei nesses dias em Java, eu falei, cara, eu vou criar uma branch, vou falar pra ele, tá aqui o código do erro do Java, da stack. Vai. Virou uma zona. Eu falei, não, volta. Ctrl Z. Dá um checkout em todos os Controle de arquivos, versões vamos é o de mais novo. importante. Se você não tiver um controle de É o versão, mais importante. cara, você vai causar o caos no teu código. Vai mesmo. Isso é um fato. Então, assim, você conseguindo entender qual o papel de cada coisa que você vai usar, até, né, por exemplo, o que eu tenho sentido o pessoal tá usando algumas IAs específicas para cada coisa. O Claude muito para programação, o GPT para tarefas normais, tem o Grok lá que faz outras coisas. Então o pessoal vai... Eu tô sentindo que tá sendo essa especialização de cada IA também, Sim. né? Sim. Não sei se... Por isso que eu te perguntei, o que mais que você usou? O que aconteceu que no começo é aquilo, deixa eu copiar um código que nem o El fez. Deixa eu copiar um código, eu copio o código, jogo o código. Falei, não tinha jeito de eu jogar todos os códigos? E, cara, quem fica hoje sem um GitHub, um autocomplete do negócio ali? Ninguém mais fica, entendeu? Aí eu comecei a pesquisar e eu vi que tinha ferramentas que a gente conseguia fazer, que ele lia a sua codebase inteira. Sim. Aí eu comecei a assistir a coisa, tudo. Eu falei, me explica. Primeiro passo que eles falam, pede a explicação do código. Ele vai ler todo o código, vai falar, são essas funções, são essas tabelas, são essas coisas. O código faz isso. Ele, uau! Em vez de você ler um livro, um código inteiro, que você vai demorar lá uma semana, ele leu e resumiu para você o que o negócio faz. Ok, perfeito. Qual foi as stacks que começou? Primeiro de tudo, eu comecei a baixar os trial do Windsurf,
o trial do Cursor. O Cursor hoje foi vendido não, foi a empresa que fatura $500 bilhão em um ano, eu acho. Foi a empresa mais rápida a atingir essa marca. Eu não lembro se foi essa que eles estavam contratando 700 indianos lá, Não de base hispano? sei. Não, Acho que não. Acho que não. Aí teve a Windsurf, a OpenAI comprou Isso. e simplesmente foi um fork do VS Code. O que eles fizeram? Em vez de você estar no meio, copia e cola, eles colocaram um plugin dentro do VS Code que está lendo o seu código inteiro. É. Qual que é o sentido disso? Ele vai seguindo e buscando e trazendo 3, 4, 5 arquivos, ele traz aquilo para a memória dele. Hoje, aí eu comecei a fuçar e ver tudo que estava surgindo. E foi nesse momento que, tipo, o Cloud Code já tinha saído há um tempo atrás, mas teve uma atualização ali. Uhum. E eu comecei a testar tudo. Falei, o que será que faz mais sentido para mim? Sim. Entendeu? Então, o Cloud ainda, o Cloud Code, na minha opinião, é um dos melhores, tá? Ele era pago por API, era caro. Agora lançaram uma versão que você assina o Pro, você paga $20, você tá com ele no seu terminal. Tipo, e Clauber, foi um negócio assim, cara. Eu instalei em tudo. Sim. Tem o Cloud Desktop, que ele vasculha os seus arquivos. Tem o que eu instalo dentro do VS, tem o terminal, beleza? Sim. Tem dentro do VS Code, que ele cria uma extensão, ele te mostra o código que tá rolando ali, tá? E eu coloquei no servidor. Tipo, eu fiz a migração do banco de dados do Mautic da versão 4 para 5, que é um saco. E ele fez tudo, até aqueles backup chato de comando SQL para trazer base, para trazer coisa, criou o container, criou o Docker, criou tudo. Porque hoje eu não pago mais. Quando você falou que botou... Mas ele tá dentro do diretório específico, né? Meu Deus do céu, cara, não. Isso é uma coisa que todo mundo tem que tomar Então, cuidado porque, por assim, conta o de questão de servidor- senha, Cara, de coisas, então... mas é uma coisa assim. Não, servidor não, Fabinho. Tá no servidor. Ele configura, Faz a sua configura os aplicação. logs do Nginx. Ele verifica todas as coisas que tem rolando ali, sabe? Tudo bem, mas... Sim, deveria estar configure fora, na ok. configure numa outra máquina. Mas eu falo o tipo de recurso que o negócio tá fazendo. Ele tá analisando os logs do servidor, os logs do Apache, os logs das coisas. Voltando pro que você tinha falado. Então, aí eu comecei a testar todas essas ferramentas. Eu comecei num planinho grátis ali do Windsurf. Eu fiz um código, ele tinha o cascade dele, que tipo, era quase um autocomplete, mas era o agente. Então, o que eu preciso fazer? Tal coisa. Ele me fala, faz assim, assim, assim. Peraí, deixa eu ler o código. Ó, seu código tá assim, assim, assim. Putz, achei um erro aqui. Corrige pra mim. Aí ele corrigia. Entendeu? Só que teve várias versões que foram melhorando muito. Aí mudou o formato de cobrança, mudou o formato de coisa. Depois que a OpenAI comprou o Windsurf, ele colocou um tempo assim, você pagava $15 no Windsurf e você tinha aquele modelo de graça para você usar. Você não pagava mais por crédito. Meu, ali foi um pico assim, eu podia fazer sem me preocupar tanto com o bolso. Exato. Tinha a mesma qualidade do Cloud? Não. O Cloud era mais rápido, mas resolvia algumas coisas. E tem O Windsurf ele usa que modelo? O Windsurf, o bacana dele é que você pode escolher vários modelos diferentes, entendeu? Que nem o Cloud Code, ele tem a interface dele, que é no terminal, que você está vinculado com o Anthropic lá, ele só usa esse formato. O Windsurf, você coloca o Windsurf ali, que é praticamente um clone do VS Code, só que você escolhe qual modelo você quer usar. E você paga por crédito. Tem alguns modelos que são próprios dele. O da OpenAI, se não me engano, é 0.25 por prompt ali. O da Google, o Gemini, é um crédito por prompt. O da Anthropic é um crédito por prompt. Então, você tem algumas limitações. E tem recurso que é diferente um do outro. Esse foi o ponto. Aí, vendo os vídeos, eu fiquei sabendo do Augmented Code. Qual que era a ideia deles? Você vai instalar um negócio, ele vai fazer uma indexação diferente, ler todo o seu codebase. Eu não pagava por isso. Com essa ferramenta, eu fiz toda a documentação. Ele foi criando a documentação, leu o projeto, tal. Com a documentação pronta, ele não era bom para codar, porque ele travava na interface, aquela coisa toda. Aí eu jogava pro Cloud e segue esse padrão que está no passo a passo. O Google, eu comecei a testar no Google Gemini. Ele fica uma interfacezinha ali, mas era tipo copia e cola. Ele não interagia com o código. Agora o Google lançou o Julius. Não é o Julius é Julius.google, que ele vai lá no seu GitHub, ele lê, ele cria uma máquina virtual daquilo e vai testando, vai fazendo, mas você ainda tem que dar o comando, enfim, eu testei pouco. A minha experiência no VS Code não foi tão boa, porque eu acho que o plugin que eu instalei... Qual? Eu não lembro o nome, cara, mas foi indicado pelo próprio ChatGPT.
que eu ponho minhas chaves das APIs ali dos modelos, posso usar qualquer modelo, mas ele não interagia com código. Então não presta. Ele ficava como um console ali, ele até lia, mas ele não interagia. Ele tinha que ficar no Ctrl+C, Ctrl+V. Te dou o plugin bom. Aí eu falei, pô, melhor eu olhar outro que consiga ter mais autonomia sobre o projeto como um todo. É, né? o Copilot do GitHub tá bem legal. Agora eles agora o Copilot não tinha função agente. Isso. Ele lia o seu código, mas ele não mexia. É. Aham. Agora ele tem a função agente. Ele tá com 3 funções agora, né? Que é o Edit, o Agent e o Ask. Ah, tá. Ele Tipo, tem 3 funções. Você pode só fazer pergunta, você pode falar pra ele, ó, edita o código, ou você tem um agente ali mesmo que ele vai e faz. pintar e bordar. Você que está aí escutando esse episódio bacana e quer levar toda essa tecnologia, essas novidades para sua empresa e não sabe como, chama o time da VMverse. A gente pode ajudar vocês com desenvolvimento de software, com arquitetura de soluções, a entender os problemas que vocês estão vivendo e sair do outro lado com uma solução bem bacana. E se você está escutando o podcast para aprender coisas novas, faz o seguinte: manda um e-mail para a gente no peoplecare@vmverse.io e você pode fazer parte também do nosso grupo de talentos. Valeu! Agora o time do Relações Públicas vai gostar mais de mim. A melhor extensão, a que eu usei muito para... Porque essas ferramentas são limitadas também. Às vezes eles travam que não conseguem resolver um problema, eu partia para outra. Saca? Então aí eu comecei a testar toda a novidade que tinha. Klein. Klein foi uma das melhores que eu entendi, porque ela tem a conexão de poder editar, ele tem um modo de planejamento. Você fala, lê, faça, então ele lê, mas ele não toca no seu código. Ele não toca no seu código. Aí você tem o modo tipo Act, que é onde ele vai mexer no seu código e criar as funções. Qual que era o problema do Klein? Ele não consegue editar 100% como o Claude. Pelo Claude ser terminal, ele consegue fazer as coisas por baixo do pano. O Klein, acho que esgotava o limite dele ali, ele começa a fazer, dá erro de gravar o arquivo, não consegui ler, trava pela metade, Ele ia por caga em cima tudo. da IDE e o Claude ele vai direto no file system. Isso, ele vai um negocinho meio que cagado. O Klein é legal porque você tem todas as opções que você possa imaginar ali. E você pode conectar, por exemplo, no OpenRouter. Conhece o OpenRouter? Não. É tipo um marketplace de LLM. Você legal. paga um valor dali e você tem acesso a tudo. Desde do Maverick, do Llama 4. É tipo aquele Pareto também, que acho que Acho que sim, exato. tem várias AIs lá dentro. Então você paga o um valor... Hugging Face também, assim, Acho que sim. Só que esse ele faz, tipo, você põe só a API dele e ele faz toda a conexão com as bases ali. Então, o Google acabou de lançar um Gemini Flash, não sei o quê, tava lá. E aí, o legal é que ele vai cobrando, por exemplo, o do Google é o Pro 2.5 ali, era tipo $10 por milhão de tokens de saída. Aí tem o Google, que era o mais simples o modelo, que era 60 centavos. Então, começa a usar o mais barato para fazer as tarefas, tudo. Travou? Peraí, pensa. Então, quando ele tinha que pensar num projeto que ele não estava rolando, coloca o modelo, pensa, faz o plano, planeja. Concorda com o plano? Concordo. Modifique isso, modifique aquilo. Não, aqui não ficou legal. Então, aquela questão que você falou, pergunte como eu quero um carro, eu estava entendendo, aprimorando. Você ia perguntar muito melhor do que eu. Eu aprendi muito nesses poucos tempos aqui em me tornar um desenvolvedor melhor, sabe? Que nem fui aprender sobre DDD. O que é isso? Comecei a ver vídeo, comecei a estudar enquanto ele estava... Falar, isso aqui é legal, deixa eu aplicar. Aí eu crio primeiro um plano, concordo com o plano, aí eu mudo para Act, aí ele vai editar. Então, depois que editou, você pode ter criado numa outra branch, você vai ter que fazer o pull request, o review, como o Clauber falou, você vai se tornar um revisor do código. Mas essas ferramentas, você tem uma stack completa. E teve coisa que eu descobri agora, né? Teve coisa que eu comecei a descobrir agora. Por exemplo? O Red tem Lovable Sim. e o Red, que eles são mais específicas para criar interfaces. Tem o Builder.io também. Eu não ele cheguei a faz ver isso que você me passou Ele agora. faz um pouquinho de front também. Tem a Vercel também. A Vercel é para dar o deploy. Não, mas eles têm uma Tem? IA, para você fazer front. Que é a galera que faz o Next.js, Isso. né, essas coisas. Então eles têm também, tanto que lá na empresa onde eu trabalho a gente está usando.
E aí pra Você vai descrevendo o que você quer de front e ele vai criando o projeto ali do front pra você. Você fala, não, muda isso aqui. Não, isso aqui tem que ser desse jeito. Tipo quando você tava falando com o GPT pra criar o seu HTML. E ele cospe o HTML, E ele cospe HTML, CSS, TypeScript, um projetinho Next básico ali, ele cospe tranquilo. E funcional. Cara, dá uma olhada. Você teve a prova do aplicativo que eu fiz aqui, Sim. do scanner, saca? Primeiro eu falei, eu quero as funcionalidades. Ele me mandou um negocião horrível. Eu falei, tá funcionando, vou aplicar. Na hora que fui testar, eu falei, não dá. Daí eu falei, não, eu quero um negócio que seja, tipo... Aí eu peguei o meu trabalho, eu fiz separado, fui estudar como seria a melhor forma de fazer algo fora do sistema que eu tava, para criar em PWA, para criar a parte. Ah, é melhor você fazer em React, tá bom? É melhor você fazer em Vercel para documentar com aquele CI/CD. Nunca tinha mexido com isso, aprendi, ok. Aí eu criei no formato para fazer, pô, esse sistema que você tá usando aqui de Webpack é ruim, usa o Vite, ok. Então ele me passou as stacks, criei isso ali no processo da Vercel, num repositório separado. Falei, eu quero uma interface assim, 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 que lembre uma máquina de coisa, que faça tal coisa, e não sei o quê. Aí ele me deu uma sugestão. Aí ficou legal pra caramba, não funcionou. Rimos muito e Né? não Então, funciona. aí eu falei, peraí, tá errado. Então o que eu vou fazer? Eu quero testar. Daí eu comecei a testar função por função. Eu quero tal função, tal função. Aí eu descobri que o formato que eu tava, de querer ser tudo numa tela só que ele fez, não funcionou. Eu tinha que ter um passo, a segunda tela, a terceira tela, a quarta tela, e cada uma ia mudando os estados e tal. E eu falei, eu quero um sistema que lembre um dispositivo físico. Ele criou tudo isso daqui sem uma imagem. Sim. Só que, pô, dá mais sombra no negócio. E transformava. E agora, você perguntou sobre interface, eu comecei a mexer agora. Tem essa Builder, que é com 2D e... Builder não. Red, que é com 2D e Y, que você tem o prompt, você fala, ó, quero fazer tal coisa. Aí ele não cria só a tela, mas como ele cria um protótipo. O que é um protótipo? Você consegue mexer naquilo. Você clica no botão, eu quero que o botão clique, que abre o modal, que tem um código assim, o WhatsApp, não sei o quê. Funcionando. Sim. Não está interagindo com o back-end, mas o front está legal. Aí ele fala assim, ó, agora você pode modificar. Então você pode mandar imagem, você pode clicar e falar, ó, altera esse botão aqui para tal coisa, altera essa coisa por tal coisa, e desenhou em segundos. O código que gera, você escolhe. Você quer em React, você quer em HTML, você quer em Vue. Eu quero o código tal formato. Aí para você baixar o código, aí você tem que pagar. Se você quer deixar ele liberado, seu código vai estar público para qualquer um ver e baixar, entendeu? Entendi. Então você pode chegar lá e clonar. Ah, eu quero pegar um projeto do Figma. Você pode pegar o projeto do Figma, colocar ali, ele vai fazer aquilo funcionar para você. Isso a gente chegou a fazer lá. Pegamos um design que estava no Figma, Ele faz. jogou para essas ferramentas e falou assim, cria o site aí. Aí, Ele desenhou tudo com Next, com HTML, CSS, tudo bonitinho. Aí a gente pegou depois, botamos no nosso Git, e aí começamos a integrar as coisas com back-end, né? Bem estruturado o código? Bem de estruturado, Next e bem tal? estruturado. Algumas coisinhas, às vezes, né? Componente ali, alguma coisa, você meio que faz um refactory depois pra pra você entender o que ele colocou, e outras vezes você fala, puta, tá, não, isso aqui não é legal. eu te pergunto uma coisa. Será que um desenvolvedor que você contratasse, te mandasse isso, ia mandar do jeito que você queria, ou você ia ter que fazer o mesmo trabalho? Não, provavelmente você ia ter que fazer uns ajustes. Você sempre tem que fazer. Provavelmente mais do que faz na IA. Só que a diferença é você esperar 15 dias e pagar, tipo, R$2.000, ou você esperar 5 minutos com $2. Tipo, Sim. não Não tem essa. a menor dúvida. E você que não tem tanta habilidade, não gosta do HTML, das coisas, que é um pé no saco, só esse ninja aqui pra gostar disso. Para isso que tem perfis diferentes, Exatamente. não é verdade? Você entra numa ferramenta como essa, cara, ele gera do jeito que você quer. E melhor ainda, você não precisa desenhar o wireframe, porque ele vai desenhar melhor do que você. Assim. Pode ter certeza disso. Não tenho a menor E dúvida. depois que ele fizer, você fala, me dê sugestão de como pode melhorar. Aí tá no pedido. Olha, eu quero que tenha uma boa usabilidade, eu quero que seja mobile first, eu quero que tenha tal coisa. Você pode dar ideias, referências, mas o legal é que ele vai desenhar para você, você pode editar e alterar depois. Aí você fala, pô, tô com um mock aqui feito, tô com um protótipo. Baixa o código, joga lá no Cloud, fala, ó, eu tenho essa interface, me cria todos os endpoints das APIs para trazer essas informações. Ele vai criar. Entendeu? Sabe o que a gente precisava fazer? Um episódio ao vivo para mostrar isso e brincar, tipo, Boa. num projeto, hein? Vamos deixar aqui
os nossos ouvintes Boa. essa possibilidade. Sim. Mostrar a ferramenta. O que vocês acham de a gente fazer uma live, pegar uma Aí, ao aí, né? vivo, uma live, tipo uma sexta-feira à noite, assim. Faz o tipo Street Fighter assim, ó. É de code gente- dev raiz. A gente, cada um traz teu setup, a gente faz um cara de front, um cara de produto, um cara de back, a gente sorteia para não dizer que é combinado. Fala assim, ó, dá um aplicativo aí pra gente Isso. fazer, dá um tema. A gente gera por IA a ideia de um aplicativo. Ou Boa, o pessoal melhor fala que ainda. quer ver se feito. a O galera- pessoal diz Galera também estando ao vivo, a gente faz umas votações lá e fala, ó, alguém sugere aí. E aí a gente vai ver na prática a efetividade e os problemas que podem acontecer. Então, se você acha que vale a pena, deixa um comentário aqui. O que Exato, você quer né? ver feito em Vibe Code. Isso. É um live vibe coding. Isso, né? um live vibe code. É quase um né? trava-língua. Isso. Então, se você quer ver, deixa aqui o comentário que a gente organiza para mostrar para vocês ao vivo, com o comentário de vocês, Cara, como que essa parada funciona. se pega um cara com a experiência que você tem pra desenvolver um negócio desse, vai sair muito melhor do que a minha. Não tem dúvidas. Não, é que eu acho que assim, a IA ela funciona cada vez melhor com mais informações que você passe, né? E é esse o ponto que é a minha preocupação. Concordo. A gente pode estar... Cara, o LinkedIn tá um inferno. As pessoas estão achando que elas só precisam de NHN na vida delas agora. E só. NHN e Cloud, porque ele vai Isso. poder fazer os agentes pra você. Você não precisa criar o seu agente. Você pega e fala pra ele Exato. gerar o JSON, você só importa. É. Acabou. Cara. Mas isso é uma coisa que eu tenho visto também, que a galera tá achando que agora, por isso que eu falei, acabou o programador, não precisa mais. Isso, exato. Você Precisa, chama o cara. seu Manuel da padaria, ele vai fazer o sistema. Exato. Lógico, Né? exato. Ele bota o pãozinho no forno, vai lá, fala com a IA e volta pra tirar o O pão. PO vai especificar porcamente como ele especifica vai dar Há pra, anos. vai dar pra IA e vai sair o produto no final. Vai dar É. ruim demais isso aí. Vai Essa é a dar minha ruim preocupação. demais, cara. Cara, tem muitos aspectos de engenharia de infraestrutura, tem questões de segurança da informação, etc. Exato. Que eu até entendo que, se você especificar e passar esse contexto para IA, ou passar por outras etapas com outras IAs que analisem esse tipo de processo, você vai ganhar produtividade. Sim. Mas acho que a gente tem que, até como produtores de conteúdo e Desenvolvedores. profissionais, desenvolvedores da área, mostrar que, gente, vamos devagar com essa parada. Sim. Né? Não é tudo isso. Não é tudo É isso. bom pra caramba, É uma te adianta muito, mas... Puta ferramenta de produtividade. Cara, Mas ela não é o teu guru ou o gênio Não. da lâmpada. Porque a IA virou... Faça 3 desejos. Eu quero um aplicativo... É. E- Leia Pedro, minha mente e crie o aplicativo. Isso. vou, Não, vou desenhar o podcast em estilo Simpson. É. Acabou o design dos desenhistas, Acabou, acabou o estúdio precisa. Glingly. Cara, é assim, é um computador. Se eu der um computador pra uma criança, ela vai jogar. Ela vai fazer alguma coisa. Se eu Sim. der um computador pra um cientista de não sei o que, ele vai desenvolver alguma coisa. Se eu dou pra um financeiro, ele vai fazer uma planilha. É uma ferramenta. Exato. É uma ferramenta extremamente poderosa. Não vou dar uma metralhadora pra um macaco, Sim. saca? Cara, tem gente que bota macaco presidente do país mais poderoso do mundo. Com uma metralhadora na mão. Não é mais. Né? Então, tipo, amei macaco, senhor. Sim, senhor. Né? Né? Mas assim, o que eu tenho visto do É uma- pessoal, né, de gerentes, POs e tudo mais, é que na hora que começou essa galera a vender, não, agora a IA vai fazer tudo sozinha. Você pede ali e ele faz. Como o Fabinho falou, você não vai chegar ali na praia e falar, faz o Zup aqui pra mim, vou lá dar um mergulho, depois vou comer um camarão, tomar uma breja e vou sentar aqui e vai estar pronto. Exato, não é assim, não é Não. o gênio da lâmpada. Não, Não é. e aí até entrando no que você acabou de falar, o pessoal provavelmente se pensar, eu vou parar de estudar programação porque a IA vai programar pra mim. Não. Quanto mais você estudar, Melhor. melhor você vai fazer as perguntas pra ela, melhor Exato. você vai entender o que ela tá fazendo e vai ficar um código melhor ainda, porque tem você pensando e a IA te ajudando em coisas que você não tava prestando atenção. Perfeito. E aí entra o ponto que eu sempre disse e que eu sempre fui muito crítico e em todas as pessoas que eu mentorei até hoje da área de desenvolvimento, eu sempre bati nesse ponto. Foque nos conceitos. Exatamente. Fundamentos da bagaça. Fundamentos.
Porque você não pode ser um gerador de código. E a gente É o tá pedreiro digital que o Baiano pedreiro falou. digital. Nosso amigo. Um abraço pro Baiano. Um abraço pedreiro ao Baiano. Só entregar o código. Já faz isso. Então, exatamente. Então, o cara que é gerador de código, acabou. Agora, você tem que saber o que você está fazendo para você pedir corretamente e seguir os conceitos. Exato. Se você está programando sem saber o porquê e sem seguir padrão, etc., você virou um multiplicador de código, como é o nome do cara, quando você presta depoimento da polícia, tem um cara que escreve tudo. Como é o nome? Escrivão. Escrivão. Isso. O cara que escreve tudo é escrivão. Se você é escrivão de código, meu amigo, você se fudeu. Exatamente. Você se fudeu, né? Então, comece a pensar, reavaliar para que você entenda de fato o que está fazendo e use isso como uma ferramenta de produtividade. Mas eu acho que o que falta para isso ganhar maturidade, de fato, é a gente ter todas as atividades que estão relacionadas ao desenvolvimento completo de um software, de uma plataforma, para ir para uma produção com todos os requisitos de segurança, escalabilidade, etc., todas elas estarem envolvidas e utilizando plataformas como essa. Sim. Porque a gente está caindo num conto de que o cara pode ser o PO de uma área, etc. E que, foda-se, agora eu não preciso mais da TI e vou botar essa porra no ar. Cara, você precisa saber o que você está fazendo. E aí acontece o que aconteceu há um ano já, parece que foi ontem, mas é um ano na Febraban, já teve outra edição, né? Exato, Agora, teve esse ano na Febraban. já teve esse ano. Exatamente. O cara falando que fez coisa com IA, que estava errado, mas estava em produção em um mês. Então, mas o cara, se ele pudesse... Sendo que o banco que tem maior problema de segurança e de problemas de fraude. Mas aí não tá a falha do sistema. Se você pega uma IA e fala, me encontre as falhas de segurança, ela vai avaliar o seu código, vai fazer. Então, mas esse cara talvez não tenha condições de fazer isso. Esse cara, por quê? É um dinossauro que não tá... Uma maravilha, eu não preciso mais de você. Totalmente errado, E velho. esse é o ponto que eu coloquei, Fabinho. Você tem que ter toda essa tríade, todo esse core, utilizando ferramentas como essa para aplicar e chegar no produto com qualidade. Aí, ou você se torna um desenvolvedor melhor, ou você se torna um arquiteto, você se torna... Quanto mais você for estudando para saber exatamente o que está acontecendo, ou você esquece, você não vai ter mais estágio, porque, de verdade, você já está mexendo com isso. Eu te falo de verdade, Wellington, não precisa contratar ninguém para desenvolver o que a gente precisa. Preciso sim documentar o projeto, revisar tudo, fazer as coisas. Se eu tiver que contratar alguém, vai ter que ser alguém que use essas ferramentas. Que fala, me ajuda a desenvolver, cuida desse pedaço, porque cada coisa... Que use melhor que você usa. Exatamente. Mas uma pessoa que não usa para pagar, para ficar escrevendo um código, que nem os indianos que eu paguei ali, para depois roubar meu código e jogar para outro projeto. E tipo assim, aí você faz um negócio, ele entrega errado. Aí você tem que revisar, você tem que pagar de novo porque ele entregou errado o negócio. Porque, saca, não precisa mais disso. De verdade, não precisa mais disso. Concordo entendeu? em gênero, número e grau. Tem muitas atividades que agora você vai ganhar mais tempo e diminuir esses prazos, né? Usando a IA. O lance todo. Eu comecei a desenvolver um pedaço, que é a landing page do programa de fidelidade. Eu preciso de alguns recursos ali. Estava feito direto na ferramenta que eu estou usando lá. Em HTML, conectar direto no banco de dados, tudo. Eu posso fazer um micro front-ends. É tipo um microserviço de front-end. Como que é isso? Eu posso desacoplar esse pedaço e jogar para cá. Pô, legal, gostei. O que eu posso utilizar para isso? Você pode usar o React. Mas qual que é prós e contras? Não, eu quero que seja, precisa ser indexado, precisa estar bem posicionado no Google e tal. React não é bom porque a página vai estar ali. Faz envio. Por quê? Vai ter um server-side rendering que você vai trazer essa informação. Usa o HTMX. Não sabia o que era HTMX. Então são coisas assim que... eu pesquisei, eu escolhi as tecnologias e falo, bom, então, dentro dessa, o que você acha melhor? Qual que é o estudo de caso? O cenário é esse. Usa tal coisa, então faça em tal coisa. Aí ele cria, entendeu? Então, o trabalho de coletar, o trabalho chato de, eu vou lá e codo. Você já estudou React, você estudou Vue, você estudou tudo. Eu não. Sim. Saca? Você sabe fazer um aplicativo para Android? Não. Então. Aí imagina que mas você sabe como ele deve ser feito. Sim. É uma coisa, faça o aplicativo assim, ele vai criar para você. Aí a gente volta pro que o El falou. Os fundamentos. A questão dos fundamentos. Sim. Por exemplo, você não precisa saber programar em Haskell, mas você precisa entender como funciona, o que é a linguagem Haskell. Pelo menos o paradigma. Exatamente. Isso é
aquele ponto comum, todo mundo Exato. concorda, entendeu? Ah, eu preciso fazer em tal coisa que é melhor. Cara, eu não preciso mais estudar aquela tecnologia inteira do começo ao fim. Eu preciso testar, Que é ver o que se eu tá falei, funcionando e acabou. Você não precisa mais do artesanal. Não, Entendeu? não precisa. Você não precisa ser. Você pode se formar um engenheiro sem saber assentar um tijolo, Sim. Sim. entendeu? Acho que esse é o ponto. Hoje, o desenvolvimento de software, a equivalência é essa. A gente assenta tijolo por tijolo, velho. É. Aperta tecla por tecla. Exatamente. Não tem mais necessidade disso. E hoje velho. a gente não precisa mais disso. Uhum. né? Só que você precisa ter bem documentado, o pedido tem que ser muito bem feito, você precisa saber o que está acontecendo. A IA vai te ajudar. Que nem, pô, como eu posso fazer isso? Ó, você tem essas possibilidades. Analisa. Qual que é melhor? Ah, essa aqui não, mas eu quero fazer desse jeito, ok? É o humano no loop, o human in the loop. Você tá no meio para escolher o caminho que tá rodando, entendeu? Uhum. Não chegamos ainda no ponto de ter a tão sonhada ou falada AGI, né? Que é a inteligência artificial se autocorrigindo, se autodesenvolvendo. Um Jarvis da vida, né? É. Vou pegar o ponto aqui pra gente entrar nessa parte mais filosófica e quem sabe até fazer um exercício exercício de futurismo. Uhum. E eu explicar o que eu falei lá no começo do porquê que eu acho que isso é uma fase transitória. Tá? Eu acho que a inteligência artificial generativa como ela está hoje, ela vai ser um excelente assistente, um copiloto, um agente para várias áreas. Programação é uma delas, Sim. como por todas essas razões que a gente colocou aqui, né? Mas eu tenho uma séria dúvida de em que ponto a inteligência artificial ela vai culminar de fato com a evolução que ela está tendo. Porque, veja, hoje nós estamos falando de algumas camadas de desperdício de poder computacional Uhum. utilizando essas ferramentas para gerar código para... São máquinas, percebe? São máquinas gerando código humano, que não deixa de ser, tipo, Sim. o Java Uhum. é um código de entendimento humano, que ela não precisa daquilo. Sim. Ela tá gerando pra gente, Pra gente... pra ela executar depois É, numa linguagem que não é Java. exato. Então, a gente tem uma etapa aqui, na minha opinião, que ela é um desperdício e que ela vai deixar de acontecer em algum momento. Para ser mais claro, eu utilizo a IA para ela entender o meu software, para gerar um código intermediário para mim, para eu entender, Uhum. para depois eu devolver para a própria máquina gerar o software que ela já entendeu antes. É Sim. Matrix o negócio agora, né? Percebe? Sim. Então, por que eu acho que essa questão de a IA ser programadora Uhum. é transitório? Porque a gente utiliza isso no momento que a LLM está. Mas eu acho que a gente vai chegar em algum ponto que aí não dá para prever se vai ser 3, 5 anos ou daqui a gente tá com a barba mais branca ainda, que, cara, você vai especificar o software e a IA vai ser o software. Sim. Percebe? Sim. Ela não precisa gerar um código para gerar um software. Ela já é um software. Sim. E se eu já transmitir a regra de negócio para ela é o software. Ela só vai acessar os dados que ela precisa pra te dar aquela resposta. Exato. É. Ela já faz o Ela próprio é a processamento. interface. Ela é a interface. E você pode dizer para ela como você quer a interface. E ela vai ser o software. Sim. Eu vou falar para ela, ó, eu preciso criar isso, tenho que ter uma tela assim, se eu gravar nesse banco. Acabou. Ela não precisa gerar um código para passar para um outro compilador, para uma outra máquina, gerar um outro programa. Ela já entendeu o que tem que ser feito. Então eu acho que a gente vai chegar em um ponto que desenvolver software vai ser setar uma regra de negócio dentro de uma inteligência artificial. A geração de código não vai ser mais necessária. Sim, faz sentido. E aí a gente começa a vender coco na praia. Aí sim, de fato. Aí Não, já não é. precisa, cara. A IA vai te servir o coco. É. Você chega lá, vai ter um robozinho. Ela vai pedir no iFood pra entregar o coco pra você em casa. Aí, cara, eu acho que isso que você resumiu é a mais vibe das vibes. É. Porque, tipo assim, você não tá falando nem de código, nem de linguagem, nem de nada. Você tá falando do espírito do computador, Sim. saca? É pegar a alma, a essência do negócio e ele agir sozinho.
Mas você percebe que a gente tem uma Sim. etapa que é desperdício? É um Se ele tradutor, o tradutor é mais fácil ele criar e falar na linguagem dele mesmo. É igual o papagaio conversar em português com a gente, mas entre eles falam em papagaio. Isso. Né? Teve até um experimento recente que tinha duas IAs Eu vi isso conversando. aí. E elas conversaram, estavam conversando entre elas em linguagem humana, em inglês. E quando elas perceberam que eram 2 agentes, elas combinaram um código muito mais eficiente, que a transmissão de dados entre as duas ficou, 1000 vezes mais rápida. Cara, não precisa utilizar a linguagem humana para conversar com uma outra máquina. Entendeu? O Java, o JavaScript, etc., já é uma abstração da linguagem de máquina para que ela fique entendível para nós humanos. E a gente está usando uma terceira camada para usar a nossa linguagem natural para gerar uma outra linguagem para a máquina entender uma outra linguagem que só serve para a gente. Então eu acho que a gente vai chegar no momento que nada disso vai ser necessário. O próprio código não vai ser necessário. Né? Então a sua evolução não é que vai ser descartado, mas vai ser obsoleto. Vai ser obsoleto. Vai estar uma coisa melhor. É o que o pessoal chama de AGI, né? É a inteligência artificial, tendo consciência, se autodesenvolvendo, eu acho que nem precisa chegar até a a superinteligência, né? que eles falam, né? Acho que a gente chegar na inteligência de propósito geral... Propósito já tem, né? Mas a inteligência geral com ciência, etc. Acho que a gente nem precisa chegar tanto, mas... Cara, hoje você conseguiria fazer, por exemplo, com low code, qualquer tipo de aplicação. Sim. Você ter uma camada de processamento absurda que não precisa, porque ele faz exatamente o que a gente está falando de inteligência artificial, só que através de gráfico, de botãozinho que se arrasta. Então ele interpreta aquilo, por trás ele gera um outro código, não tão eficiente como a IA generativa, que gera um programa no final. O que vai acontecer é que a gente vai conversar com a máquina sobre que tipo de software você quer. Ela vai ter a capacidade de te entrevistar melhor como um próprio analista de sistemas, porque ela vai poder te fazer as perguntas, e aí você não vai precisar especificar tão bem, e ela vai cuidar disso por trás, e ela vai te entregar um módulo que é o teu software. Então, dentro dessa sua filosofia, a gente está chegando nesse aspecto. A gente está falando de código. Talvez você, por ser o cara que você é, com o conhecimento que você tem, você fica um pouco cético com relação a isso. Agora você imagina um designer, o ilustrador, o cara que faz as coisas. Você põe uma foto, ele apaga uma pessoa e tira aquilo lá. Ele complementa um fundo que não existia. Ele cria 10 lagos diferentes numa imagem. Saca? É a mesma coisa. É o computador criando as coisas, tipo assim, ele não está digitando, mas ele está desenhando, saca? E você consegue diferenciar uma coisa da outra? Não. Se a gente pegar os primeiros vídeos, você viu o podcast que você fez ali, cara? Tá perfeito? Não. Mas tá bem melhor do que o Will Smith comendo macarrão. Sem dúvida. Sim. Sem dúvida. Saca? Daqui a pouco, o negócio vai ter capacidade de pegar você 100% e tá fazendo aquele episódio. E esse é o ponto que eu quero chegar. Eu acho que a gente tá numa fase transitória. Vai chegar. Eu acredito que vai chegar. Não sei o tempo, não consigo prever. Acho que a gente tá numa fase transitória. Da mesma forma que eu consigo hoje jogar uma imagem no ChatGPT, pedir para remover você e ela remove de forma perfeita, eu não tenho dúvida que eu poderia especificar um CRUD simples, por exemplo, hoje. E se os engenheiros da OpenAI, por exemplo, ou do Google na Gemini, tivesse uma estrutura para pegar aquilo que foi gerada e já fazer um deploy num outro ambiente e te entregar pronto, você não precisaria do código intermediário. Ela já te entregaria a aplicação. Não estamos longe disso, Fabinho. Cara, vai ter um negócio que eu preciso contar, acho que até comentei com você, preciso contar pro Clauber também, que foi muito engraçado. Deixa eu só fazer um ponto aqui. Será que isso que você tá falando, abstraindo um pouco mais, não seria o que tem no Her? No filme? Porque assim, se você for parar pra pensar, ele era um escritor, ele escrevia, acho que cartas, né? Só que ele não digitava mais, ele só lia ali porque ele tava falando e tinha o feedback visual pra ele, pra saber o que estava escrito, mas ela não tem uma interface, não é a Her do Google, a Her... Não, é a Her, né? Você interage com ela via voz,
mas, por exemplo, a hora que ele vai jogar, ela projeta pra ele o jogo, ela tá num computador, mas tá no ouvido, tá no celular. Tá É o que você falou. onisciente ali. Ela presente, né? tá onipresente. Então, você realmente não precisa mais criar as interfaces. Você só fala o que você quer de resultado. Isso. E dependendo do modal onde você tá, para aquilo que você tá criando, ela pode te projetar uma interface numa televisão conectada, num celular, num laptop, etc. No display da tua geladeira. Exato, porque Como ela vai estar vocês pensam conectada. pequeno, vai ter um implante no seu cérebro que você vai visualizar aquilo. Não vai precisar de uma coisa arcaica como essa, Não, mas ela vai ter que ter né? vai ter que funcionar pra poder, né? Mas não precisa Aproveitar de uma televisão. os- Por que uma televisão os de dispositivos impacto? Pode tem ser um hoje. display holográfico. Não, assim, mas né? isso Falando de futurismo. a longo prazo, sim. É. Mas eu acho que não tá longe, cara. Não tá Ficção longe. científica tá presente. É Sim, isso. fato. Cara, e uma coisa que eu preciso contar pra vocês que foi muito engraçado. Foi muito engraçado mesmo, cara. Vocês usam o ChatGPT bastante. Sim. Vocês percebem que ele vai pegando a personalidade, ele vai conversando com Sim. vocês. Quando eu comecei a criar, o ChatGPT, tipo, eu pago um plano ali, eu podia usar à vontade. Então ele era o meu parceiro para desenvolver o negócio. Eu ia conversando com ele, vendo as coisas e tal, e eu pegava o código, tipo, mandava o outro programar. Ele, quer que eu gere para você? Eu falei, vou ter que copiar e colar. Não, me passa as instruções no arquivo MD que eu vou criar na pastinha tarefa. Ele começou a fazer. Aí, dava erro, fazia as coisas e tal, comecei a conversar com ele. E eu tinha um arquivo SVG do meu logo, que ele tava preto, tá? E eu falei, pô, eu preciso desse logo em branco. Eu quero ele branco. Aí eu fui mandando pro ChatGPT, ó, faz esse arquivo assim, tal. Aí ele fez, tá aqui o arquivo, pá, beleza, e aí? Eu falei, meu, tá preto. Não mudou a cor. Ele, pô, não sei o quê. Ah, faltou tal coisa. Mandei de novo. Pá. Ele, vai que agora vai dar certo. Agora vai dar bom, não sei o quê. Pá. Beleza. Aí mandei preto de novo. Eu, porra. Falei, meu, você tá me tirando, né? Tá mandando um negócio aqui e tal. Aí eu mandei de novo. Falei, que cor que é isso aqui? Que cor que é isso aqui? E ele, putz, eu fui na baita de uma confiança, te entreguei o Darth Vader em SVG. Puta que pariu, velho. Da onde que o cara tira umas piadas dessa? Saca? E eu falei, filha da puta, você tá me trollando, né? Ele começou a escrever Meu, ele escreveu 3 telas desse prompt. Caramba. 3 telas lá, Nesse Clauber. momento, lá no OpenAI, o cara deixa esse que Peguei, vai, esse eu esse vou que vai zoar. responder sou eu. Mas é uma coisa assim, ele é feito pra replicar o ser humano. Sim. E você percebe assim, filha da puta tá me trollando, velho. Mas aí É a absurdo. gente lembra do paradigma do Eu mostro. singularidade, né? Se você sabe o teste de Turing, né? Teste de Turing. Se Que você já foi pros sabe, caralho. já, Faz mas tempo. você não sabe se é um ser humano ou se é uma máquina, né? Então, isso realmente, assim, se a gente já atingiu a singularidade, eu acho que ainda não. Porém, o teste de Turing já era. Cara, se você pegar um WhatsApp bem configurado com uma persona de um assistente, e se for um WhatsApp de uma loja, e não declarar que é um bot, você não sabe a diferença. Ah, sim. Por Sabe isso que eu falei, sim, o teste porque de Turing... o humano é mais desleixado. Então, Ah, não, mas mas você depende, pode cara. configurar a persona. Pra ficar assim, né? Pra ser assim, pra errar propositalmente, etc. Você tem Você pode configurar, fazer o setup do assistente. mais uma referência, né? O TARS do Interstellar. Ah, seta o nível de sarcasmo dele. É isso. Né? Assim, Não, no próprio episódio que a gente fez de experiência, Sim. né? A gente que a gente publicou na semana passada, Uhum. vou deixar o card aqui, inclusive quem não viu, assista os 2 últimos episódios. Um foi um episódio que a gente criou 100% com IA e o outro foi explicando como foi feito com as nossas ferramentas. Inclusive, gente, comentaram lá, pô, agora vocês vão trocar a gente de verdade por... Não, gente, não vai, o podcast continua. Ainda somos seres humanos, ainda né? somos seres não humanos. deu pra ficar da praia. Foi só uma gravando. experiência só. Calma, não precisa deixar de seguir Deixaram a esse gente. comentário mesmo? Deixaram, vou deixar de seguir, porque agora vai ser cunhado. Não vai. não Foi vai. só aquele, tá? Fiquem calmos. Era só pra dizer que dava pra Isso, fazer. exato. E a ideia que eu tinha era fazer uma entrevista com os 3, com o Claude, Uhum. o ChatGPT e a Gemini. Só, cara, ia dar um trabalho da porra. Sim. Ia dar um trabalho da porra. Eu falei, não, vou fazer com um só. E custa, né?
Sim. E custa. Custa. Exato. É um investimento É um investimento razoável. para um hobby caro. E como eu tava numa semana mais complicada que eu não tinha muito tempo, eu falei, vou fazer só com a Gemini. E aí, cara, o próprio ChatGPT sugeriu, porque foi o ChatGPT que gerou as minhas perguntas. Eu esclareço isso melhor depois no episódio que eu e o Fabinho fizemos o React. De acordo com os episódios anteriores das minhas declarações, ele tentou me replicar e fazer as perguntas. E aí ele sugeriu zoar o próprio ChatGPT, falando que o ChatGPT foi convidado e não foi. E não apareceu. E aí eu peguei essas perguntas e passei para a Gemini. Cara, a Gemini alfinetava o ChatGPT todas as perguntas. Sensacional. Todas ela fala, ele não veio, né? Acho que ele tá ocupado gerenciando fila. Às vezes... Cara, é maravilhoso isso. Senso de humor, tipo, e afinado. É o Burger King e o McDonald's. No fundo é o mesmo dono. Não, e até pegando esse exemplo, lembrando daquela primeira vez que a gente fez o podcast com o GPT, Sim, só em áudio, verdade. né? Você vê que, cara, de lá pra cá deu o quê? Menos de um ano. Menos de um ano. Olha a evolução que esse negócio teve, né? Menos de um ano. Então, assim, provavelmente esses cenários que a gente tá supondo aqui não vai demorar muito. Estão muito mais próximos do que a gente imagina. E uma coisa que a gente também aprendeu a usar melhor o negócio. Sim. Sabe, no começo, aquilo lá era uma busca. Você não sabia que tinha engenharia de prompt. Exato. Você não sabia que você tinha que dar o contexto inteiro, falar Mas o as que plataformas era. melhoraram muito, por exemplo. Lembra que o Também? ChatGPT ele falava, só sem informação até tal ano. Aham. Agora sim. ele busca em tempo real. É. Sim. Né? Agora tem busca em tempo real. Então, evoluiu demais, né? Sim. Evoluiu demais. E Agora, uma coisa que não evoluiu é que o pessoal da OpenAI não sabe versionar as coisas, né? ChatGPT 4, ChatGPT 3. Aí 5.5, é 4.1. Né? isso. É o 3 ou 4O. mini. É 4O. 4.5 aí você lança o 4.1, você falando. Que o 4 veio antes do 3, né? É, Isso. Mas o 3.1 é melhor. Não, o 0 é melhor do que o 1. Tem que perguntar pro ChatGPT qual o modelo você usa. É tipo Star Wars, né? Isso, Episódio 4. Isso, depois volta. Depois volta. por onde eu começo, né? Acho que o Tarantino dirige ali o negócio. É. Tarantino é o pior. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês, pela contribuição. Acho que quem não está usando ainda, pelo menos ficou com a pulga atrás da orelha para usar agora Sim, e testar. sim. Né? Vibe Coding. Vibe Coding. Não tenha preconceito. Isso. Não, testa. tem. Vale O a pena. nome é uma merda. É. Concordo. O nome é uma merda. Daqui a Mas- pouco vem algum coach e fala flow coding, né? Isso, Então, use. Estamos num mundo diferente. Você, como profissional de tecnologia, a dica que fica desse episódio é: olhe para isso. Vai te ajudar. E olhe logo. Se você não está olhando, olhe para isso. Aí entra Exato. aquela frase clássica que serve pra tudo, né? A IA não vai te substituir. Pessoas que sabem programar usando IA irão te substituir. Serve pra tudo. Serve pra engenheiro, pra faz Uber, sentido, pra faz tudo. sentido. Mas é fato pra caralho. Não, a IA não vai te substituir. Artistas que usam IA irão te substituir. É. Serve pra tudo. Exato. Então, Use. usem. Fabinho, obrigado, meu caro. Obrigado você. Precisa fazer a parte 2 disso aqui. Vamos fazer a live. Fazer a live. A parte Vamos 2. ver. Esperamos os comentários aqui pra gente fazer a live. É, Cláudio, é bom te ver de novo aqui, meu caro. digo mesmo. Obrigado. E vocês são de casa, vocês são. A hora que vocês quiserem, é só chegar aqui e chutar Só a porta. avisar. É isso aí. Você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela presença de vocês, pela audiência, pela paciência, pelos comentários, pelos likes, por colocar no Slack da empresa, por Exato. colocar no Teams, mandar pro Teams, no grupo da família. E se você acha que pode contribuir ainda mais com o PPT no Compila, você pode ser membro do canal. Vai lá no YouTube. Você já é inscrito, do lado do botão de inscreva-se, que você já é inscrito, vai estar lá, seja membro. Sendo membro, você vai contribuir com valor mensal aqui para o PPT no Compila e vai ajudar a pagar a cerveja do Clauber. A Gemini. A Gemini, pra gente fazer pagar IA, entrevista com ela. Pagar. o chat GPT Plus, né? Exato. Então, Essas coisas. ajuda aqui pra gente trazer informação gratuita para vocês cada vez mais continuar fazendo esse trabalho. Se você não pode ajudar dessa forma, ajude a nossa comunidade a crescer. Divulga Exato. esse episódio, comenta com alguém, posta aí sua mensagem no LinkedIn, que já ajuda demais. Em breve, ainda essa semana,
nós vamos fazer uma pílula surpresa que vai sair no feed do PPT, que vai dar vantagens para os membros, É para isso quem aí. já Aí, é ó, membro. tá vendo por que Né? virar membro? Exatamente. Então, o Fabinho vai trazer surpresas aqui, um plano, né? Não vou revelar muito, né, Fabinho? Não, deixa lá, mas Deixa a galera Isso. curiosa. Você que assiste a gente aqui, que é um ouvinte recorrente, vai ter vantagens aí e vai... participar. Vamos colocar a comunidade e aquecer ela. Né? Isso aí, vamos fazer essa comunidade crescer cada vez mais. Desejar uma good vibes pra galera. Isso. Fabinho, obrigado. Laura, obrigado. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu!